Oi. Oi. Eu tava procurando. Pessoal, bora lá, né? Há um estudo aí de paralelepípedo de cubo, né? Que é um tema aí dentro de prisma, que se encontra dentro do ramo da matemática chamada geometria espacial, tá bom? Imagine que você trabalha em uma loja de embalagens e precisa saber quantos centímetros cúbicos de produto cabe dentro de uma caixa retangular. Essa caixa retangular, pessoal, ela tem um formato aí de um paralelepípedo, tá? Já está bem explicitado aqui, ó. Tá bem explicitado. As medidas deles são 5, 4 e 6, tudo aqui em centímetros. Então a gente não tem aquela preocupação de ficar transformando unidades, né? Para metro, tudo para centímetro, todo tipo. Já está tudo em centímetro, então não precisa disso. Então ele quer saber qual o volume dessa caixa, né? Então a gente vai fazer o seguinte: ó, a gente já sabe que num paralelepípedo em que a gente conhece as três dimensões, num paralelepípedo em que a gente conhece as três dimensões, a dimensão a dimensão B e a dimensão C, o volume paralelepípedo é a multiplicação dessas três dimensões, certo? Então, quem vai ser o volume aqui desse paralelepípedo? O volume vai ser A, sim. Ó, estou chamando, por exemplo, esse aqui de A, estou chamando esse aqui de B e estou chamando esse aqui de C. Então, quem vai ser o volume paralelepípedo? 5 vezes 4 vezes 6. Só multiplicar os três. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6. 20 vezes 6, 120. 120 centímetros cúbicos. Pronto. Tá aí, certo? Tá aí a primeira questão resolvida. Professor, eu percebi que eu tenho três medidas ali. Se eu mudasse a ordem, se eu chamasse aqui, por exemplo, de A, o 4 chamasse de A, o 5 chamasse de B, sei lá, se eu mudasse a ordem, não tem problema. Porque aqui, ó, no volume, ó, observe bem aqui, ó, que no volume, o volume aqui, ó, é a multiplicação desses três valores. Como é multiplicação, na multiplicação a ordem não interessa, certo? Então, tanto faz. Basta pegar as três medidas e multiplicá-las entre si. Ó. Então, está aqui resolvido. O volume aqui vale quanto? O volume vale 123 centímetros cúbicos. Tá bom? Bora lá para a segunda questão. Segunda questão. Segunda questão. Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 120 centímetros, então o volume desse cubo em centímetros cubos é quanto? É quantos centímetros cubos o volume desse cubo? Cuidado. Aqui ó, está sendo dito, não é aresta, é a soma de todas as arestas. Ó. A soma de todas as arestas, que é 120. Então, quem colocar aresta como sendo 120, está errado. É a soma. Né? E o que significa isso? Então, olha só, tá aqui o cubo, certo? O que vai acontecer aqui, ó? A soma de todas as arestas. Mas o que é a aresta, né? O que vem a ser aresta? Ó, arestas são essas retinhas aqui, ó, que formam um desenho, ó, tá bom? São todas as retinhas que formam um desenho. Se a gente for pensar em todas as retinhas que formam um desenho, lembra tem lá atrás também, ó, tá bom? Lembra tem lá atrás também, ó. Se a gente for pensar em todas as retinhas que formam um desenho, vai ter 12 retinhas dessas. E está falando que uma retinha dessa aqui a gente chama de aresta, a gente aprende pela letra A. Então, a gente tem 12 arestas. E está falando que a soma de todas essas arestas, que são 12, vale 120. Então, quanto é que vale a aresta? Eu vou pegar 120, vou dividir por 12 e eu vou encontrar 120 por 12 vai dar quanto? 10. Esse valor bem aqui, ó, de 10, ó, esse valor bem aqui de 10, ele vai ser aqui para nós, essa é a nossa aresta. Aresta. Certo? Ou seja, lá na nossa expressão vai ser o nosso valor de quem? De A. Por que esse A, professor? Porque o volume de um cubo, vocês já viram o seguinte, que o volume de um cubo é A elevado ao cubo. Ou seja, quem é esse A? É a aresta. Aqui que entra o cuidado. Tem gente que quer botar um 120 bem aqui. Não é 120. E 120 é a soma. Então, dividido por 12, vou achar quanto? 10. 10 ao cubo. Então, quem vai ser o volume aqui? Ó, volume 10 ao cubo,
não é 30, rapaz. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos. Certo? Então tá aí, ó. Resolvido mais uma, tá bom? Pronto, então tá aí mais uma feita, né? Vamos para a terceira, né? Voltando à segunda. Professor, sempre vou dividir por 12. Toda vez que te der a soma das arestas, o valor da soma, para achar o valor da aresta, sim, toda vez eu pegar, vou ter que dividir por 12. Aí vou achar o valor da aresta do cubo, tá bom? Bola para a terceira. A terceira é aquela boa, né? Aquela teórica, né? Aquela bem tranquila, né? Ah, você não quer fazer cálculo, então tá aqui a terceira para ti. Ó, sobre os paralelepípedos, julga as afirmativas a seguir. Ele vai dizer se é verdadeiro, se é falso, né? O que que acontece? O paralelepípedo pode ser reto ou oblíquo? Verdade ou falso? Olha, isso aqui a gente já comentou, né? É a classificação desde prismas, né? Desde prismas. Os prismas eles podem ser retos ou oblíquos. Como o paralelepípedo é um tipo de prisma, pode ser que seja reto ou oblíquo. Então, isso aqui, ó, verdade, ó, perfeito. Show de bola. Verdade. Segundo, as faces de um paralelepípedo sempre são triangulares. Gente, a gente traz como exemplo, uma caixa de sapato, né? Aquela caixa tradicional, né? Comum, né? Aquela caixa que embala calçados, que dá a ideia de um paralelepípedo, um tijolo dá uma ideia de paralelepípedo. Então, se tu olhar uma figura dessa, tu vai dizer, rapaz, as faces são lados. As faces são triangulares? Não, né? As faces não são triangulares, ó. Isso aqui, ó, tá errado, ó, né? As faces não são triangulares. As faces, elas são quadriláteros, né? São quadriláteros aqui, ó, são quadriláteros e não triângulos, quadriláteros, certo? Aí você ficou nojento, né? Então, essa daqui, ó, falso, certo? Erradíssima. Terceira, os paralelepípedos são casos particulares de prismas. Só alegria essa daqui, né? Ó, só alegria. Verdade, sim. Verdade. Então, recapitulando, dentro da matemática, tem um ramo da matemática chamado geometria espacial. A geometria espacial estuda os principais sólidos geométricos espaciais, buscando aí, né, determinar suas áreas e volumes, né? Aí dos sólidos geométricos, quem são eles? A gente vai ter prismas, vai ter pirâmides, vai ter cones, vai ter esferas, né? Todos eles são objetos da geometria espacial. Aí a gente tem os prismas. Dentro dos prismas tem vários tipos de prisma. E a gente está trabalhando especificamente com dois, que são os paralelepípedos e os cubos. Então, sim, paralelepípedo é um caso particular de prisma, tá? Assim como o cubo, tá bom? Então, bora lá, espero que tenha desenvolver isso daqui. Bora para a quarta questão. Pronto, quarta e última questão. Essa quarta questão aqui, ó, ela exige um pouquinho mais da gente, certo? Ela exige um pouquinho mais da gente. Ó, diz assim, ó, dois não é um não. São dois blocos de alumínio que tem formato de cubo. Ele diz, ó, esses dois blocos de alumínio têm formato de cubo, um tem aresta 10, o outro tem aresta 6. Eles são levados à fusão, né? Eles são aquecidos, né? E vamos pensar assim, são derretidos, né? O alumínio lá é derretido. Aí, ó, em seguida, o alumínio líquido, ele é moldado no formato de um paralelepípedo. Então, ó, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando aqui, ó. A gente está pegando dois cubos e tá moldando aí, ó, um paralelepípedo. Dois cubos aí, ó. A gente tá pegando dois cubos e esses dois cubos lá tá formando um paralelepípedo. Que já deu as dimensões aqui, que é 8, 8 e x. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo o seguinte, ó, que vou até desenhar o paralelepípedo, ó, o paralelepípedo,
paralelepípedo. Eita, mas ficou bonito. Ó, tá ficando feio agora. O paralelepípedo vai ser igual, quando eu falo igual, em termos de volume. Estou dizendo que o volume paralelepípedo vai ser igual ao volume, ó, de 1, 2, 2 cubos. Só que esses dois cubos, o que, que acontece? São dois cubos que são diferentes. Um tem aresta 10, certo? Um tem aresta aqui, ó, 10. Então, e o outro tem aresta quanto? 6. E esse cubo aqui, ó, o paralelepípedo, perdão, paralelepípedo, ó, um tem 10 e o outro tem 6. Esse aqui é o cubo. E o paralelepípedo, ele tem arestas medindo o 8, seria a largura, seria o comprimento, e aqui seria o x, que é a altura. Professor, o que é x? Sei lá. Faz nem ideia. Esse x é o que ele está pedindo para a gente calcular, tá bom? Então, ó, nesse paralelepípedo aqui, ó, eu tenho 8 aqui, vamos supor que eu tenha 8 aqui, eu tenha 8 aqui, e tem esse x bem aqui que eu não sei quem é. Só que eu sei o seguinte, ó, que o volume de um, volume desse, então, o volume do, que eu não quero escrever isso, o volume do cubo é igual ao volume desses dois aqui juntos, ó. Aí a questão é, como é que eu calculo o volume desse? Lembra que o volume, se eu tenho 3 medidas, eu pego o volume A vezes B vezes C. Quem é o C? É o X, a altura. E como é que eu acho o volume desse? O volume desse é a aresta elevado ao cubo. Como é que eu acho o volume desse? É um cubo. Então, é aresta elevado quanto? Ao cubo. É isso. Quem é o volume desse aqui, então? 8 vezes 8, 64. 64 vezes x. Pronto. Vai parar bem aqui. Por quê? Eu não sei quanto é vale o x, tá bom? Não sei. Então, eu paro bem aqui. E quem é o volume desses? O volume desse aqui, 10 ao cubo, a gente até fez ali, né? É 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. E o volume desse? É 6 ao cubo, não é 18. É 6 vezes 6, que dá 36. 36 vezes 6, se não me engano, dá 216. Espero que eu não me engane. Pronto, 216. O que que acontece? Ó, o que que acontece aqui? A gente está fazendo o seguinte, ó. O volume desse aqui, o volume desse aqui, ó, o volume desse aqui é quanto? É isso aqui. 64x. Guarda esse resultado. O volume desse de lá é igual a o volume desses dois juntos, ó. Então, o que, que eu vou fazer bem aqui no final? Vou somar esses dois, ó. 1000 mais 216 vai dar 1216. Então, o que que acontece aqui, coisinha? Esse volume bem aqui, ó. Esse volume bem aqui, ó. Quem é isso aqui? Esse aqui é o volume dos cubos, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o volume do paralelepípedo. Esse aqui é o volume, não é do cubo, até botar aqui, ó, 2 cubos, não é de um, dos dois. O que que eu sei? Que o volume desse aqui, desse paralelepípedo, é igual ao volume dos cubos. Então, eu vou escrever isso. 64x é igual, o volume do paralelepípedo é igual ao volume dos cubos, 1216. Ah, ficou fácil agora. Equaçãozinha velha de primeiro grau. Quem é x? 1216 dividido por 64. Certo? Dividir por 64. Aí, ó, efetuando a divisãozinha, aí vai ter que x vale quanto? X vale 19, tá bom? X vale 19. É o que ele pede na questão. Então tá aí, pessoal, a aresta do cubo aí, então, perdão, o valor de x que a gente estava à procura, vale quanto? Vale aí 19.
tá bom? Então, mais uma questãozinha aí feita pra gente, certo? Tenham bons estudos, que Deus abençoe cada um de vocês, certo?